Então, meninos, bom dia, né? Vamos fazer a correção nessa aula das questões de matemática, certo? Matemática 2, né, com matemática 1 meio misturado. Vamos começar aqui na questão número 1, que fala, sendo x um número real maior do que 2 sobre 2, a área de um retângulo é dada pelo polinômio 3x ao quadrado mais 21x menos 2x menos 14 igual a 3x ao quadrado mais 19x menos 14. Se a base desse retângulo é dado pelo polinômio x mais 7, o quadrado da diagonal do retângulo é expresso pelo polinômio. Então, primeiro passo, fazemos aqui a fatoração do polinômio 3x ao quadrado mais 21x menos 2x menos 14, que é o mesmo que 3x vezes x mais 7 menos 2 vezes x mais 7, resultando em x mais 7 vezes 3x menos 2 é o mesmo que este polinômio. Então, aqui temos a fatoração. E depois, aplicando essas dimensões do retângulo no teorema de Pitágoras, né, diagonal ao quadrado é igual x mais 7 ao quadrado mais 3x menos 2 ao quadrado. Diagonal ao quadrado repete. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 14x. O quadrado do segundo, 49. Mais o quadrado do primeiro, 3x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 12x. E o quadrado do segundo, 4. Certo? Então, diagonal é igual, soma, né, o que for semelhante, ó, x ao quadrado mais 9x ao quadrado, 10x ao quadrado, 14x menos 12x, 2x, e 49 mais 4, 53. Então, aqui está a diagonal, né, do quadrado que o exercício pede, então a alternativa é, cortou aqui, não está a alternativa aqui, mas então a alternativa é, beleza? Questão 12. Temos aqui uma figura que fala qual é a diferença entre o antecessor e o número sucessor de um número. 2, negativo, foi a resposta do menino. Pela mesma lógica utilizada na resposta dada acima, a diferença entre o quadrado do sucessor de um número e o quadrado do seu antecessor é, olha, seja x o número em questão. X, ó, o quadrado do primeiro, o quadrado, né, da soma, x mais 1 ao quadrado, menos o quadrado da diferença, x menos 1 ao quadrado. Né? Resolvendo aqui o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x. O quadrado do segundo, 1. Menos, agora, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x. E o quadrado do segundo, 1. Resolvendo isso daqui, ó, quanto que é x menos o x ao quadrado? X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 2x menos 2x, 0. Não, 2x... 2x, aqui ó, menos com menos dá mais, então é 2x mais 2x que dá 4, e 1 menos 1, 0. Então, a resposta está ali no quádruplo desse número, a alternativa é, ó, 4x, então é o quádruplo desse número, a alternativa é, beleza? Na questão número 13, foi feita uma pesquisa entre os alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola. Todos responderam essa pesquisa. Observou-se que de 5 de cada 9 alunos têm como esporte favorito o futebol. Os 68 restantes preferem outro esporte. Qual é o número total de alunos que participaram deste estudo? Então, olha só. Como chegar nessa resposta? Os 68 alunos representam 4 nonos do total. Logo, 1 nono do total corresponde a 17 alunos. Portanto, o total de alunos é 9 vezes, ou seja, 153 alunos. Certo? Seguindo essa lógica, podemos observar aqui que o número total de alunos que participaram desse estudo corresponde a 153, obedecendo, né, essa regrinha. Beleza? Questão 14. Um navegante está indo de uma cidade a outra e para isso utiliza o mapa na escala 1 por 2 milhões. Isso, 1 por 2
milhões. Se a distância entre as cidades no mapa é de 20 centímetros, qual é a distância real entre elas? É uma questão relacionada sobre escalas, né? Então, para a gente calcular o tamanho real da figura, do terreno, no caso, aqui no mapa, podemos utilizar, lembra da regra? A escala é 1 por 2 milhões. 1 por 2 milhões, que é igual ao tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, o desenho é 20 centímetros, então 20 sobre x, porque não temos a distância real entre elas. Multiplica cruzado, 1 vezes x é x, e 2 milhões vezes 20 é igual a 40 milhões de centímetros, o que corresponde a 400 km, certo? Então, aqui a alternativa C é a distância real entre as duas cidades. Você deveria ter marcado a alternativa C, certo? Questão 15. A força de interação F entre duas cargas elétricas de sinais diferentes é diretamente proporcional ao módulo Q1 e Q2 dessas casas e inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre elas, sendo K a constante de proporcionalidade. A expressão que relaciona corretamente FKD, Q1 e Q2 é. Pelo exercício, aqui temos que a força é diretamente proporcional ao módulo Q1 e Q2 e inversamente proporcional, né, à distância entre elas. Multiplicando aqui, ó, fazendo a multiplicação, porque lembra, fazer divisão de números fracionários, a gente multiplica cruzado. F vezes D ao quadrado, F ao quadrado, e Q1, Q2 vezes 1, Q1, Q2, igual a proporcionalidade de K. Então, isolando aqui, ó, é como, e multiplica cruzado, né? Isola o FD ao quadrado que está o D ao quadrado que está multiplicando passa dividindo, e isso aqui, ó, multiplicando aqui em cima. Então, essa é a expressão que o exercício nos pede, né? É a constante de proporcionalidade, a expressão que relaciona corretamente este enunciado aqui em cima, certo? Na questão 16, o valor pago de condomínio por cada morador de um prédio é diretamente proporcional à área de cada imóvel. Em um edifício de 14 andares, 8 deles têm 10 apartamentos de 50 metros quadrados e o restante tem 5 apartamentos de 80 metros quadrados cada. Se a arrecadação mensal deve ser de R$ 76.800, quanto deverá ser pago de condomínio por um morador de um apartamento de 50 metros quadrados? Então, olha só. Temos 80 apartamentos de 50 metros quadrados, que corresponde a 4.000 metros quadrados. Na onde o exercício falou isso? Falou aqui, ó, que tem 14 andares, 8 andares tem 10 apartamentos. Então, 8 vezes 10, 80 apartamentos de 50 metros quadrados, certo? Se tem 14 e já usamos 8, sobra 6. Então, 6 vezes 5, porque o restante tem 5 apartamentos. 6 vezes 5, 30 apartamentos de 80 metros quadrados também. Então, 30 vezes 80 dá 2.400 metros quadrados. Então, quer dizer que o edifício tem uma área total de 4.000 mais 2.400, 6.400 metros quadrados. Como o valor pago pelo morador é proporcional à área, né, que ele mora, então olha só, vai ser o valor total, ó, 76.800 dividido por 6.400, que dá R$12, certo? R$12 por metros quadrados. Como o exercício pergunta qual deve ser o valor pago por uma pessoa, morador de um apartamento de 50 metros quadrados, então vamos fazer 50 vezes 12, né? Porque cada metro vale 12. 50 vezes 12, R$600. Alternativa B é o valor a ser pago pelo morador do apartamento, de um apartamento de 50 metros quadrados. Ok? Questão 17. Dona Maria deixou de herança 2 imóveis no valor de R$700.000 e R$500.000.
Em seu testamento, pediu que seus filhos vendessem esses imóveis e que dividissem o dinheiro em partes diretamente proporcionais ao número de integrantes de cada uma das famílias. A família de Pedro é composta de 3 pessoas, a família de Bárbara é composta de 5 pessoas. Supondo que os filhos seguiram à risca o pedido da mãe e que eles conseguiram vender os imóveis pelos preços indicados, a família de Pedro e a família de Bárbara receberão, respectivamente, quanto? Então, olha só. Sabemos que a família de Pedro, o valor de Pedro, né? Da família dele vai ser dividido por 3. E a de Bárbara dividido por 5. Então, P mais 5, né? P mais 5 não, P mais o de Bárbara. E 3 mais 5, 8, que são 8 integrantes no total. Somando todos os valores, 700 mais 500, 1.200, 1.200.000, né? Dividido por 8 dá 150 mil para cada, né? Como a família de Pedro é 3, então multiplica aqui diretamente proporcional, multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, P igual 3 vezes 150 mil é igual a 450 mil, né? Então a família de Pedro receberá 450 mil, cada integrante. E a de Bárbara, B é igual 5 vezes 150 mil, 750 mil receberá cada integrante da família de Bárbara, certo? Então é isso. Recebendo proporcionalmente os valores, certo? Questão 18. 3 amigos, Ana, Beatriz e Carlos, estão viajando juntos pelo Brasil pela segunda vez. Na primeira, eles dividiram os custos da viagem na proporção 5, 3 e 2, respectivamente. Na segunda, eles dividirão em partes diretamente proporcionais aos seus atuais salários e inversamente proporcionais ao total pago na primeira viagem. Os salários atuais de Ana, Beatriz e Carlos são, respectivamente, 8 mil, 3 mil e 5 mil reais. A viagem está estimada em 7.650 reais. Quanto será o total pago por Carlos? Então vamos lá. Ana vai ser o salário dela, 8 mil dividido pela proporção 5. 8 mil dividido por 5, 1.600k proporcionais. Beatriz vai ser o salário dela, 3 mil dividido pela proporcional 3. 3 mil dividido por 3, 1.000, né? 1.000 proporcional, constante K. Carlos será o salário dele, 5 mil dividido pela proporcional 2. 5 mil dividido por 2, 2.500. Somando, então, temos 1.600K mais 1.000K mais 2.500K, porque são diretamente proporcionais, igual ao custo da viagem, que será 7.650, certo? Resolvendo isso daqui, determinando o valor de K, que é 1,5. Como o exercício pergunta quanto será o total pago por Carlos, será o preço aqui, ó, 2.500, vezes a proporcional 1,5, que dá R$ 3.750 o custo da viagem de Carlos. Alternativa E, certo? Questão 19. Jéssica é uma ultramaratonista de sucesso e quer ir de uma cidade a outra correndo. As cidades distam 61 km uma da outra. Seu objetivo é percorrer essa distância em 5 horas, porém ela começa um ritmo forte de 15 km por hora durante 1 hora e 20 minutos e reduz para 12 km por hora nos últimos minutos seguintes. Qual a velocidade média mínima que ela deverá ter no trecho final após 2 horas iniciais para que consiga percorrer os 61 km no tempo desejado inicialmente? Então, olha só. A 15 km por hora, ela percorre 15 km a cada hora. Como 1 hora e 20 minutos corresponde a 4/3 de 1 hora, temos 1/4, né, sobre 3, que ela vai percorrer, igual a 15 km/x. Multiplicando cruzado, temos aqui 4 vezes 15, 60, dividido por 3, que dá 20 km em 1 hora e 20, certo? Depois, a 12 km por hora, percorre-se 12 km a cada hora. Como 40 minutos corresponde a 2/3 de 1 hora, temos 1 é igual a 2/3, que é igual a 2 vezes x. Multiplicando cruzado, temos 1 vezes x é x. E 2/3, 2 vezes 12, 24, né? 24 dividido por 3
dá 8. Então, ela percorre 8 km em 40 minutos. Somando, subtraindo 61 km menos 20, 61 menos 20, menos 8 dá 33, né? E o tempo é de 3 horas, né? Porque são as 2 horas finais. Então, 33 dividido por 3 dá 11. 11 km por hora será a velocidade média dela no trecho final, certo? Questão 20. Após a festa junina da escola, haverá uma mutirão da limpeza. No ano passado, 30 alunos conseguiram limpar a escola em 2 horas. Se nesse ano apenas 24 alunos serão voluntários, qual será o tempo necessário para se efetuar a limpeza dessa escola? Considere que o rendimento de cada aluno será a mesma do ano passado. 30 alunos limpam a escola em 2 horas. 24 alunos limpam escolas em quantas horas? Grandezas inversamente proporcionais. O número de alunos diminuiu de um ano para o outro. Então, temos aqui 30 x horas, 24, que seria, né? Seria 30 em 2 horas e o 24 em x horas. Então, como é inversamente proporcional, o 2 vai para baixo e o x vai para cima. Multiplicando cruzado, temos 24 vezes x, que é igual a 30 vezes 2, que dá 60. 60 dividido por 24 dá 2,5. É o mesmo que 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos. Alternativa A, certo? Então, meninos, essa foi uma breve, né, correção das questões da prova, as últimas questões da prova de matemática, certo? Espero que vocês tenham entendido melhor e bom dia para vocês.